Fala, gurizada, beleza? Bem, vou fazer exercício do módulo 19 que o João aí, ó, me pediu, né, para dar a aula. Você já tem ali a aula teórica sobre os medidores reais e vamos fazer aí as questões. Não vou gravar desta vez a tomada ali da leitura dos exercícios para não perder tanto tempo, beleza? Então a primeira questão aqui, vou ler aqui na apostila, está dizendo para que temos um galvanômetro de resistência interna 45 ohms, no qual ele lê correntes de no máximo 2 mA, que é a corrente que passa no galvanômetro. Ele quer saber o que é que tem que ser feito neste galvanômetro para que a corrente máxima que ele leia seja de 20 mA. Então o que nós devemos fazer para que isso aconteça é associar um resistor em paralelo. Este é o procedimento, que é aquela resistência shunt. Estão lembrados? Bem, como é que ficaria então a nossa montagem? Ó? Aqui vai ser o caminho do circuito. Chegou aqui, nós vamos ter a resistência interna do nosso galvanômetro. Fecha o circuito, beleza? Aí a gente vai colocar aqui um resistor shunt paralelo a ele. Esta aqui é essa resistência do do galvanômetro, beleza? Aí o que a gente tem, ó? Ele quer que por aqui entre 20 miliamperes. Aqui ele consegue ler 2 miliamperes. Tá claro isso para todo mundo? Bem, o que a gente tem então? Que a DDP do nosso galvanômetro tem que ser a DDP do shunt. Estão lembrados disso? DDP, corrente do galvanômetro, resistência do galvanômetro, corrente de shunt, resistência do shunt. Aí eu só vou descobrir qual é a resistência que permite, então, 20 mA. Bem, a corrente aqui é 2, vou deixar como mili, né, como se fosse uma unidade. A resistência dele, 45. Agora, qual é a corrente de shunt? Bem, se tem que ler 20 e 2 está indo para o galvanômetro, quer dizer que aqui para baixo estão vindo quantos? Se vocês lembrarem lá de Kirchhoff, a ideia é de nós, né? Mas tá aí, ó, corrente que vem aqui para baixo tem que ser 18 mA. Portanto, aqui é 18, mili vai cortar, resistência shunt, 90, 18, 9,45, 5 ohms. Então essa é a resposta. Associar um resistor em paralelo e seu valor é 5 ohms. Fechou? Vamos para o próximo. Questão de número 2 aí, gurizada. Está falando que a gente tem um voltímetro que tem fundo de escala de 20 volts, que é a DDP de galvanômetro. Tem uma resistência interna, que é a resistência do galvanômetro, de 2 kΩ. Ele quer saber o seguinte: qual é o valor de resistência que eu tenho que associar ao meu galvanômetro para que a DDP total seja 100 volts? Bem, para aumentar a leitura de tensão, a gente lembra, eu preciso de uma resistência multiplicadora. Seria isso aqui, ó, caminho do circuito, resistência interna, Nossa Senhora, tá ficando pequeno o negócio aqui. Então aqui a gente tem, ó, resistência interna, galvanômetro. Tudo isso aqui possui 20 volts. Tá claro? Para aumentar a tensão, o que a gente vai fazer? Isso aí, ó, colocar uma resistência em série. Essa a nossa resistência multiplicadora, resistência do galvanômetro. Colocando ela,
isso tudo aqui tem que dar uma DDP de 100 volts. Tá claro para todo mundo? Ele quer saber quem é essa resistência aqui. Bem, para isso eu vou usar a ideia do ruim, ó. Lembra do ruim? Só que eu vou olhar para o galvanômetro. Então o que eu vou calcular aqui, ó? A corrente ali do galvanômetro nada mais vai ser a DDP do galvanômetro, que é 20, dividido por 2K. Só vou pôr K aqui, tá? Bem, essa corrente aqui vai dar 10. K é 1000 lá embaixo, então miliampere. Fechou? Então 10 miliampere. Tá claro isso para todo mundo? Quilo lá embaixo é 10 a terceira, sobe 10 a menos 3, quilo vira mili. Beleza? Bem, então o que a gente sabe aqui agora? Que a corrente que vai passar pelo galvanômetro é de 10 miliampere. Este é o fundo de escala dele. Só que como eu estou colocando uma resistência em série, essa corrente é a mesma que vai passar no RM. Assim a gente descobre o RM. Vou usar RUI de novo. Só que eles falam, pô, professor, pera lá. Você quer o RM? Eu não preciso da DDP para obter? Sim. Agora para e pensa. Você tem 100 volts de total. 20 volts é do seu multímetro. Sobra quanto aqui para ele? 80 volts. Beleza? Portanto, a nossa resistência multiplicadora é os 80 volts da DDP multiplicadora pela corrente de 10 mili. A nossa resistência multiplicadora, 8 por 10, 80 por 10 dá 8. Agora o mili está lá embaixo, 10 a menos 3, quando subir ele vira quilo. Então nós temos 8 quilo-ohms na nossa resistência. O que nos dá a alternativa D. Aí, falei para vocês, Mackenzie sempre cobrava, mas faz hora, hein? Bem, valeu, próxima questão. Aí, gurizada, a questão 3 agora é VUNESP, hein? Ele diz assim, que um técnico de laboratório ele tem um amperímetro cujo fundo de escala é de 6 amperes, que tem uma resistência de meio ohm. Falou em amperímetro, isso tudo é dado do galvanômetro. Ele quer saber o seguinte, o que o técnico tem que fazer para que ele consiga fazer leituras totais de 30 amperes? O que ele tem que fazer não, né? Qual é o resistor que ele tem que associar? Agora ele falou em amperímetro. Sempre que fala em amperímetro, a resistência é o shunt. Ficou claro isso para todo mundo? Amperímetro, shunt. Voltímetro, multiplicadora. Se é o shunt está sempre em paralelo. Ó. De novo fazer a montagem. Resistência do galvanômetro, o nosso galvanômetro, esse cara é o amperímetro. Colocamos aqui então a resistência do shunt. Só que ele quer que para entrar aqui no amperímetro, entre 30 amperes. Só que o amperímetro lê apenas 6 amperes. Então essa resistência tem que puxar que corrente para poder gerar 30? Isso aí, ó. A corrente que tem que puxar aqui tem que ser de 24 amperes. Beleza? Então qual é o resistor que puxa 24 amperes? Vamos fazer aquele esquema. DDP do galvanômetro é a mesma DDP do shunt. Não se esqueça, isso aqui é aquela característica de paralelo, né? DDP são sempre iguais. Portanto, resistência do galvanômetro, corrente do galvanômetro, resistência do shunt, corrente de shunt. Resistência do nosso galvanômetro é de meio, sua corrente é de 6. Resistência do shunt, corrente do shunt, 24. Resistência de shunt. Nós temos aqui então, ó, uma simplificação desses caras. Tranquilos?
Então, nós vamos ter meio dividido por 4. Isso aqui é 0,125 ohms. Então, a gente tem uma resistência de 0,25 ohms em paralelo, o que dá a alternativa D. Fechou aí, gurizada? Questão 3. Mesmo esqueminha da 1, né? Vamos para a última. Última questãozinha aí, gurizada, da Mackenzie, ó. De novo, Mackenzie. Falou que tem um problema aí com uma aparelhagem no laboratório de física que provocou o seguinte. No amperímetro que temos aqui, com uma resistência interna, teve que ser colocado um shunt. A resistência é de 910 a menos 2, que é a resistência interna do nosso galvanômetro. Aí, devido às limitações, tem que shuntar o 10 a menos 2 ohms aqui, para que a corrente lida no amperímetro seja de 1 ampere. Com isso, quanto que vale essa corrente? Essa é a corrente total. A gente tem dois caminhos. A gente pode usar a ideia que a gente veio trabalhando para achar a corrente no shunt, somar. Ou a equação que eu passei direta. Como eu não fiz nenhum com a equação direta, vamos fazer ela, ó. O I é igual ao I do galvanômetro, que multiplica 1 mais o R do galvanômetro sobre o R do shunt. Estão lembrados dessa equação aqui? Portanto, este I total é a corrente de 1, que multiplica 1, que soma. A do shunt é 1, 10 a menos... resistência do galvanômetro. Errei. Do galvanômetro é 9. 9, 10 a menos 2 pelo shunt de 1, 10 a menos 2. Fechou? 10 a menos 2 vai embora. Isso aqui vai dar 9 com 10 vezes 1. Corrente de 10 amperes. Só, professor, daqui da letra D de novo. Tá vendo, ó? Falou em medidor real, chuta D. Aí você falou assim, professor, mas não daria de outra forma lá? Dá, pô. Faz aquele lá, DDP é a mesma, corrente do amperímetro por essa resistência. Corrente do shunt vezes a sua corrente, a resistência. O I vezes o RA, ó, vai dar 9, 10 a menos 2. 1, 10 a menos 1, a corrente daqui dá 9. 9 com mais 1 que passava, 10. Enfim, das duas formas. Fechou, gurizada? Feito, vamos para o módulo 20 para fechar a apostila. Vídeo aula no nosso portal e lá no YouTube. Acompanhe o canal, segue lá, se inscreve. Forte abraço.